Bom dia, graça e paz. Manda chuva, Senhor, manda chuva neste lugar. Inunda o nosso coração. Bom dia, faz chover, faz chover. Continuaremos hoje, amém? Falando sobre a chuva. Chuva serrôdia, chuva temporã. Se você não ouviu o devocional de segunda, vai lá ouvir. Falamos sobre a chuva temporã, que seriam as primeiras chuvas. E hoje falaremos da chuva serrôdia. Lá no primeiro devocional nós falamos da simbologia da chuva, né? Aqui não está falando de uma chuva literal, mas da chuva do derramamento do Espírito Santo. Amém? A chuva temporã, você viu, era a chuva que preparava o solo para ser lançada a semente. Essas chuvas aconteciam no final de outubro, novembro, comecinho de dezembro. A chuva molhava a terra, umedecia a terra para que as sementes fossem plantadas. Era necessária essas chuvas para que fosse lançada as sementes. E mais para frente, lá para o mês de março, abril, seria necessária uma segunda chuva, que seria a chuva serrôdia, para madurar o grão. Então vinha a colheita. A chuva serrôdia precede a vinda de Cristo. Nós já vimos também que a chuva temporã veio no dia de Pentecoste. Está lembrado? Onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo, receberam dons para pregar, para curar, para expulsar demônio. A igreja cresceu. Os profetas Joel e Zacarias profetizaram a vinda de um avivamento na terra. Ao se aproximar os últimos dias, que seria a vinda dessa chuva serrôdia. Zacarias 10:1 vai dizer assim: pedi ao Senhor chuva no tempo, a chuva serrôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuva abundante a cada erva do campo. Joel 2:23 vai dizendo assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva temporã e a serrôdia. A chuva serrôdia acontece antes da colheita. Ela precisa vir para madurar o fruto. E nós já vimos, né? Que essa chuva temporã, a primeira chuva, veio no dia de Pentecoste. E agora nós estamos esperando a chuva serrôdia. A chuva simboliza o derramamento do Espírito Santo. Abra lá em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14 vai estar dizendo assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda gente, e então virá o fim.
Esse versículo de Mateus 14 tem uma dupla interpretação. Aqui Jesus mistura, né, a destruição de Jerusalém, inclusive do templo de Jerusalém, com os fins dos tempos. Ele diz que quando o Evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. E ele estava dizendo também do templo, quando os discípulos olham para Jesus e dizem: olha o nosso templo, que lindo que é. E o Jesus vira para aquele templo e fala assim: pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. Você lembra dessa passagem, né? Jesus condiciona a sua vinda, a sua volta, a pregação do Evangelho a toda criatura. Lá no início, a chuva temporã veio, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas e começaram a pregar o Evangelho. Isso aconteceu 50 dias após a morte de Cristo. E essa pregação foi mais contundente, foi mais forte. Vocês lembram, né? No primeiro discurso de Pedro, após eles terem sido revestidos com o Espírito Santo, 3.000 almas se renderam ao Senhor e foram batizadas. Lembra? Que coisa linda! Nasce a igreja cristã, com 3.000 pessoas, e ele sai pregando para Samaria, para a Judéia, até o confim das terras. E esse Espírito Santo foi derramado para que o Evangelho fosse pregado de uma forma mais contundente, mais representativa. Nós estamos aqui em Atos 2, se você for para o capítulo 5, nós vamos ver que de 3.000 já eram 5.000. E quando chegamos nos dias de Paulo, alguns anos depois, lá em Colossenses 1:23, Paulo diz que toda criatura debaixo do céu foi alcançada pelo Evangelho. Agora, nós estamos no aguardo de uma ação final, de um novo Pentecoste, que o profeta Joel chamou de chuva serrote. E é o momento que vai acontecer a colheita final. Quando cair a chuva serrote, através da atuação do Espírito Santo, o mundo será evangelizado. Abra lá em Apocalipse 6, no versículo, Apocalipse 14, versículo 6, que vai dizer assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes de água. Note que o anjo tem nas mãos o Evangelho eterno. E que Evangelho eterno é esse? É o mesmo de Mateus 24:14. Jesus diz assim: esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá como nós, como a chuva serrote que rega a terra. Aleluia. E quando vier esse novo Pentecoste, a pregação virá com força, uma pregação aos 4 cantos do mundo,
com alto clamor. Mateus 24, abra lá, versículo 38 e 39, vai estar dizendo assim, Mateus 24, 38 e 39. Portanto, assim como nos dias que antecederam ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, nós já estamos vivendo o período descrito profeticamente para cair a chuva serrútea. Nós, os cristãos dos últimos dias, já estamos vivendo esse período descrito pelo Evangelho da vinda da chuva serrútea. Casar, comer, beber é pecado? Não. É coisa corriqueira, não é? São coisas normais. Mas o que Jesus está tentando dizer aqui é que o foco nosso, o foco dessas pessoas estavam só nisso. Aqui na vida terrena, em comer, beber, casar, progredir, ter filhos. Eles não prestaram atenção no dilúvio e em Noé, que por 120 anos, construindo a arca, avisando, pregando que ia chover, eles não ouviram e continuaram casando, dando-se em casamento, bebendo e comendo. Exatamente como a grande maioria da humanidade está vivendo hoje. Jesus está à porta e as pessoas não estão nem aí para essa informação. Não é que dizia que ia acontecer um dilúvio. O que acontece é que naquela época eles não conheciam a chuva. Diz que a terra era umedecida só por um orvalho, sabe? Uma brisa. Deviam pensar assim, o que esse louco está falando? Que chuva é essa? O que é chuva? Eles nunca tinham visto chuva, mas o Senhor disse que viria chuva e veio. O dilúvio, ele foi literal, ele aconteceu mesmo. Choveu por 40 dias e 40 noites e a terra foi inundada. Sabe a parábola das 10 virgens? As 10 tinham lamparina com óleo, lembra? Diz que as 10 dormiram, não foi? Só que quando gritaram, o noivo está à porta, a diferença é que existia 5 prudentes e 5 nécias. Quando gritou, o noivo está à porta, as 5 prudentes tinha as suas lamparinas cheias de óleos para conduzir até o noivo. As nécias não. Essa é a diferença quando Cristo vier buscar. Como é que está a sua lamparina? Como é que está o seu óleo? Lucas 11, de 11 a 13, nós vamos ler assim. E qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente?
Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Oh, queridos, a chuva serrôdia já está aí. E ele diz que nós somos uns pais maus e não vamos dar para os nossos filhos. Se me pedir um ovo, um escorpião, ele está dizendo que se nós pedirmos o Espírito Santo, ele nos dará. Que nesta manhã você possa desejar ser cheio, pleno, com a presença do doce Espírito Santo. A chuva serrôdia vai trazer, porque ele vai derramar sobre toda a carne. Ele vai derramar sobre toda a carne. Essa é a promessa de Joel. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visão. E também sobre os seus servos e sobre as suas servas, naquele dia derramarei do meu espírito. A chuva serrôdia já está disponível. Peça para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.